Bom, pessoal, vamos para a aula número 3 aqui. Vou fazer um breve giro do mercado. Como é que está o nosso Ibovespa aqui? Tá. Do lado esquerdo da tela, a gente vê o Ibov, índice Ibovespa, no gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos. Do lado direito, a gente vê o índice futuro, o Ibov também no gráfico diário. É aquela coisa que eu falei para vocês, vou fazer uma breve revisão já da aula passada, que a gente tem tendências, né? Topos de fundos ascendentes, aí a tendência de alta, topos de fundos descendentes é uma tendência de baixa. E também a tendência do tempo gráfico maior, ela manda no tempo gráfico menor, por exemplo, o semanal, ele vai mandar no diário, nos 60 minutos, no 120. O diário vai mandar nos 60 minutos, no 120. 120 vai mandar no 60 e no 15. Assim, no semanal, a gente segue no semanal no canal de baixo. Então a gente segue, o Ibovespa vem perdendo valor nas últimas semanas. Tudo indica que ainda não temos uma reversão. Eu vou mostrar para vocês um negócio. Um negócio de tempo gráfico muito maior, assim. Se eu botar uma média de 200 e tirar bem o zoom do gráfico, a gente parou de fazer. A gente fez o fundo em 2016, na média de 200 dias do gráfico mensal. Tudo indica, graficamente, não seria nenhuma loucura a gente replicar esse canal de baixo, ó, o mesmo canal, até a média de 200, que daí cruzaria por aqui, né? E a gente fazer um fundo lá perto dos 80 mil pontos, então, daqui a alguns anos, assim. Não seria nenhuma loucura isso. Bom, mas vamos para um prazo mais curto. E aí, meu? Gráfico diário. Nós estamos uma tendência de alta. Nós estamos. Eu falei para vocês que tinha esse fundo aqui. Era para ele ter sido respeitado. Ele só fez uma maldade aqui e já voltou para cima. Então a gente está numa tendência de alta. Fundo, topo, fundo, topo, mais alto, fundo mais alto. Aqui tudo indica que vai ter um topo, talvez mais alto, talvez no mesmo nível. Mas por enquanto, então, uma tendência de alta no diário. Se é uma tendência de alta que vai se sustentar bastante, não sei. Mas tudo está indicando que fez um movimento bom aqui e a gente pôde capturar. Quem operou aí, não sei, alguns dias aí. Índice futuro, aqui então, o Ibov a gente não pode negociar, né? O índice futuro a gente pode. Hoje ele abriu abaixo do fechamento do dia anterior. Vou botar 60 e 10 minutos. Abaixo do fechamento do dia anterior. Fez uma congestãozinha. Cara, vocês podem ver que os padrões que eu ensinei, tipo, para day trade é, tipo, bem mais difícil da gente pegar, né? Tipo, teve 2, 3 de compra. Teve 2, 3 de compra aqui, ó. Hoje foi bom, tá ligado? 2, 3 de compra aqui, que deu alvo. Teve 2, 3 de compra aqui, que deu alvo. Mas foi um dia bem direcional, né? No dia de hoje. Vamos ver. Vale, então. Segue naquele sistema que a gente estava falando, ó. Encontrou reação bem aqui, próximo dessa linha de suporte. A gente vai ver depois o que é de suporte e resistência. Hoje que a gente vai ensinar.
A gente ensinou aula passada tendências e 1, 2, 3 de compra. Hoje a gente vai ensinar agora, nos próximos 20 minutos, mais 2 sinais de entrada. E depois a gente vai ensinar suportes e resistências, que vai ser o tipo o carro-chefe. Como que vai funcionar o mercado. Então, a Vale está tentando, aparentemente, no diário aqui na esquerda, reverter tendência. Ainda não reverteu, ó, temos fundo. Aqui temos um topo. Tem que fazer um fundo mais baixo, mais alto e um topo mais alto para reverter. Mas nos 60 minutos, a gente já tem um fundo mais alto. Fundo, topo. Aí aqui já tem o fundo. Então, Vale indica estar revertendo tendência nos 60 minutos. Petro. Petro não tem muito o que dizer aqui. Mas parece uma característica autista. 60 minutos fez. A semanal fez um fundo mais alto aqui. Tudo indica que pode retestar o topo lá em R$30. E dólar, para terminar. O dólar segue na sua tendência de baixa, porque a gente dá para ver que a média dos 60 minutos dos 200 vem segurando os preços. Então, se os 60 minutos ele está vendedor, o interessante é a gente operar na venda. Cara, ele deu essa puxada hoje aqui, mas depois ele fez zigue-zague descendente, estabeleceu uma tendência de baixa no papel, e aqui era tipo operar na venda no dia de hoje. Claro, tu vai operar aqui no meio que tomou um monte de stop, né? Mas se tu segurou aqui, por exemplo, vendeu esse 1, 2, 3, ou entrou no 15 minutos, por exemplo, entrou no 15 minutos e vendeu, por exemplo, esse 1, 2, 3 aqui, deu bom. Esse 1, 2, 3 aqui, tá, aqui já era fim do pregão. Eram 10 minutos, quem operam 10 minutos. Quem operam 10 minutos teve uma venda aqui, bem bonito. Bom, mas eu não vou falar muito de day trade, né? Vamos focar mais nos prazos semanais e diário. Então, vamos pegar um papel. Bradesco. Semanal. Eu falei para vocês sobre o 1, 2, 3 de compra na semana passada. É o mais direcional, o Bradesco é meio travado. Tá, aqui. Eu falei para vocês sobre 1, 2, 3 de compra, que ele consiste na formação de um fundo, no caso, uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta. A entrada fica no rompimento da mínima, o stop no rompimento da mínima, no rompimento da máxima, no terceiro candle, o stop fica aqui no fundo. E nesse caso aqui, o pessoal comprou aqui, foi estopado nesse dia. Só que deu mais 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta. O cara comprou aqui, colocou o stop dele aqui embaixo, projetou a amplitude dos 3 candles para cima e botou o alvo dele aqui em R$14 e deu certo. Então, se ele tem um alvo maior que o stop dele e ele acerta 50% dos trades, ele está no lucro. E como o sistema 1, 2, 3 de compra ele tem um alvo, um nível de acerto em torno de 60% dos trades, ele é um sistema operacional que lucra no longo prazo, no caso. Só que no curto prazo tu pode ter uma sequência de 3 trades seguidos dando stop. E é para isso que a gente tem o nosso gerenciamento de risco. Agora eu vou falar para vocês. Acho que tem mais bit, mas os e-mails, então. Um sistema operacional que se chama... É para trabalhar tendência. Então a gente está surfando uma tendência de alta e a gente vai entrar operando a favor dessa tendência, porque a tendência ela é válida até ela ser revertida.
Então, eu vou botar um outro sistema. A gente aprendeu 1, 2, 3 de compra. Agora a gente vai aprender o inside bar. Qual que são as regras, então, do inside bar? Candle atual com a mínima maior que a mínima anterior e a máxima menor que a máxima anterior. Parece bem complicado, mas é bem tranquilo. É um candle dentro do outro. E aí, tá, beleza, o que significa um candle dentro do outro? Né? É uma contração de volatilidade. Tá lá, o papel tá numa tendência de alta, fez uma mínima menor. Cara, eu troco mínima e máxima topo e fundo. Fez uma mínima maior que a mínima anterior, uma máxima menor que a máxima anterior. Caso aqui. Ele tem um inside bar. Então. Aqui tem outro exemplo. Fez uma mínima maior e uma máxima menor. Um inside bar. Como que a gente vai operar? Se a gente está operando tendência, né? A gente coloca uma ordem de compra 1 centavo acima. O nosso stop, ele fica ou abaixo da mínima do inside bar, ou abaixo do fundo formado, geralmente forma um fundo, né? Se for um inside bar aqui que forma um fundo. Também é 1, 2, 3, né? Ó. Também é 1, 2, 3 de compra. Mínima, mínima menor, mínima maior. E aí o nosso alvo, a gente plota ele para cima. Como o inside bar ele contrai a volatilidade, tende a, quando o papel começa a andar de novo, ele tende a andar bastante. Então, um alvo plausível pode ser o alvo de 2 vezes. Claro, se tu quiser aumentar bem o teu número de acerto, bota o alvo de uma vez e meia aqui, uma vez 61. Também pode. Mas, nesse caso, eu recomendo o de 2 vezes o risco. E a gente pode ver, trabalhando tendência, é poderoso esse sinal. Foi esse sinal que eu ensinei para um amigo, tipo assim, ele não sabia operar. Aí ele fez 2 trades, um em News e Minas, o outro eu não lembro onde que era. Eu acho que ele fez esse trade aqui, eu acho. E aí deu bom. Tipo, ele saiu no lucro. Mas faz tempo já, né? Foi em 2021. Vamos ver outro exemplo de inside bar, para ver que ele não funciona sempre. Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3 de compra. Ó. E aí vamos ver se deu certo ou se deu errado. Deu certo? Sim. Sim. Tá, aqui a gente já tá numa tendência de baixa. A gente já fez um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo. Aqui já estamos numa tendência de baixa, então não se opera na compra. Né? Pode operar na venda. Todo mundo tem claro na mente como funciona operar na venda? Tipo, quando eu comecei a olhar o mercado, era uma dificuldade para mim entender como funciona operar na venda. Mas vamos fazer assim. Tá aqui, tá vendo a média de 200. Eu quero vender a média de 200 semanal. E bateu na média de 200 aqui, formou 1, 2, 3 de venda. Depois formou um inside bar. Então, eu, sem ter as ações, ou tendo as ações também, mas para especular mesmo sem ter as ações, eu vou vender, então, vender 1.000 Uzi Minas a 10,73. Beleza. Então, tu tá alugando de alguém que tem 1.000 Uzi Minas, que ele bota para alugar lá, que ele vai te emprestar as ações. E aí, por exemplo, tu bota teu stop aqui, em cima, no topo, por exemplo. O stop é a R$2. Stop, R$2. Ele vai te emprestar lá para tu, e tu entrou vendendo as ações dele sem ter.
Cara, tu vai ter que ter uma margem na corretora para poder vender. Porque, imagina, tava subindo os meninos aqui. Imagina se ela sobe mais, tipo, até R$ 20. E tu não tem nada na corretora de garantia. Tu vai ficar devendo, cara. Tem que ter uma margem de segurança. E aí, por exemplo, tu vendeu e aí botou o alvo. Vamos calcular o alvo aqui, bonitinho. Do 1, 2, 3 de venda. Aqui o teu alvo. 8,65. Alvo 8,65. Nesse caso, o cara vendeu a 10,73. Aí ele recomprou, então ele entrou vendido, vendeu sem ter, só que ele vai ter que recomprar uma hora. Recomprou a 8,65. A ação. 10,73 menos 8,65. Então ele lucrou R$ 2,08 por ação. Como ele vendeu 1.000, fazer a conta básica, né? Ele, tipo, lucrou R$ 2.000 nessa operação. Claro, tem taxas aí, momentos, vai tipo, dar uns R$ 80 de taxa, mais ou menos, talvez. Então ele lucrou 2.000 nessa operação aqui. Agora eu já vou aproveitar para explicar para vocês como que a gente... Não preciso botar isso aqui no sistema. Como que a gente define o nosso risco de operação. Profit aqui, a gente tem estratégia. Eu vou botar um zoom aqui. Vocês estão vendo aqui essa parte aqui? Conseguem ver os números que estão escritos? Vocês estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Tá, eu espero que estejam vendo. Aí, por exemplo, a pessoa quer colocar um risco de R$ 500 e o alvo dela é 2 para 1, R$ 1.000. Então ela bota aqui estratégia personalizada, aí ela vai ter uma aizinha aqui, bota reais, o loss dela vai ser em 500 e o gain vai ser de 1.000. Cara, ele não vai entrar vendendo 100 ações, 200 ações na louca. Ele vai ter um risco determinado por operação. No caso, eu botei R$ 500, que é o risco ali. E aí a gente vai ver quantas ações a gente vai vender. Por exemplo, 1.000 ações, e aí a gente aperta o Alt, que ele vai aparecer onde que fica o stop, né, do teu alvo. No caso, ali o compra stop de menos 500, ele não está no nosso stop ideal. O nosso stop ideal é aqui em cima. Então a gente tem que diminuir nossa mão. De R$ 1.000, vamos botar, de 1.000 ações, vamos botar 600. Ver se tá certo. Ainda não dá, porque aí a nosso stop ele tem que ficar aqui em cima. Ele tem que ficar aqui em cima. 300 ações, vamos ver se dá certo. Dá 400. E aí, então, ele vende ali, e ele sabe que ele, com 400 ações, ele vai ter o R$ 500 de risco lá e vai ser bem na ordem onde ele quer, bem no local onde ele quer colocar o stop. A gente vê que aí também o alvo fica nos R$ 1.000, fica ali embaixo, um alvo plausível. Bom, esse foi o Inside Bar e um pouquinho de controle de risco. Vamos ver um que está errado aqui, para não dizer que dá sempre certo. Aqui tem um que dá certo, ó. Vendo aqui, stop aqui ou aqui em cima, alvo aqui embaixo. Tem 1, 2, 3 de venda aqui, que aí ele deu stop. Tem um inside bar que não foi acionado. Tem 1, 2, 3 de venda aqui que ele deu stop, porque ela deu essa lateralizada, aí fica difícil. Né?
Vamos ver no sidebar. Teve um insight hoje, André, acho que no início de 5 minutos. Ah, mas isso é bem provável. Então, vamos ver. Esse futuro, 5 minutos. Onde é que foi isso aqui, meu? Tá, aqui Cara, teve um. foi lá perto das 11 horas, por aí, mais ou menos. Tá. Quem trabalhou tendência hoje, aqui nos 5 minutos do índice, ó. Aqui teve um inside bar, ó. Ele não foi acionado. Aqui ele teve um inside bar. Vamos ver se ele foi estopado. O pessoal que comprou aqui colocou stop no fundo. Foi estopado por um tique. Pegou o stop dele. Bem aqui. Tu vê que teve uma pequena sombra inferior aqui. E ele foi estopado. O que aconteceu? Ele tinha comprado aqui, aí ele colocou a ordem de venda aqui embaixo. O mercado vai lá, tirou ele aqui. Ó. Se tem essa sombra, quer dizer que teve negociação aqui. Então ele colocou a ordem de venda, alguém comprou, ele vendeu para quem comprou e ele foi estopado. Depois, marcou 1, 2, 3 de compra. Aí se ele entrou, ele se deu bem. Teve 1, 2, 3 de compra aqui também, ó. Teve um inside bar aqui. Que aí eu não sei se deu alvo. Para quem botou alvo de 2 vezes o risco. Não. Aí ele foi estopado. Pegou um alvo só de 1 vez e meia. Aí aqui teve 1, 2, 3 de compra. Aqui teve um outro. Aqui teve um outro inside bar. Aí eu não sei se ele foi estopado no mesmo candle. Ele pode ter comprado, o mercado vir tirado e ele ter sido estopado. Aí a gente tem que olhar para um time frame menor. Mas é isso aí. Bom, vocês então já conhecem como operar a tendência pelo inside bar, pelo 1, 2, 3 de compra. E de venda também. Aí é só virar o sinal. Em vez de ser mínima, mínima, menor, mínima, maior, máxima, máxima, maior e máxima, menor. Aqui tem, por exemplo, não que eu vou operar esse sinal aqui, né? Porque ele está contra a tendência. Porém, aqui a gente tem 1, 2, 3 de venda. Máxima, máxima maior, máxima menor. Isso aqui é um topo. Então a gente já sabe 1, 2, 3 de compra e venda, o inside bar. Agora eu vou falar para vocês o preço de fechamento de reversão. O de compra, né? O candle atual, sempre quando tem um candle, tu vai fazer essa pergunta. O candle atual tem sua mínima menor que a dos 2 últimos candles e seu fechamento acima do fechamento anterior? Sempre faz essa pergunta. Faz essa pergunta. E aí, se a resposta for sim, você tem um preço de fechamento de reversão. Por exemplo, aqui eu já vi. Quando tu memorizar bem as regras, vai ser tipo instantâneo tu visualizar o sinal. Eu vou deixar aqui, ó, na tela. E aí a gente vai olhar a gente vai olhar aqui na direita. Vamos olhar 10 minutos. Ah, não, 5 minutos é melhor. Ele dá mais sinais. Meu Deus, eu apaguei. Tem Ctrl Z? Não. Ah, pera aí que eu vou falar de novo. Não. Preço de fechamento de reversão de compra. O candle atual tem sua mínima menor que a dos 2 últimos candles
e seu fechamento maior que a do último, do prévio. Tá. Esse é o preço de fechamento de inversão. Então, aqui a gente tem a mínima menor que a dos dois últimos. A mínima tá aqui, esse candle aqui. A mínima dos dois últimos desse aqui. Então ela tá menor. O fechamento desse candle, ele tá aqui. O fechamento do candle anterior, ele tá aqui. Então a gente tem a mínima menor que a dos dois últimos e o fechamento maior do que o do candle anterior. Aqui a gente tem um preço de fechamento de inversão. Como eu vou operar isso aqui? Vocês já devem perceber que a gente tem um padrão de como a gente opera. Né? A gente compra a expiração na máxima, 1 centavo acima, né? 1 tique acima. Stop na mínima. Alvo 2 vezes para cima. Aqui ele deu alvo. Vamos procurar mais pro início do dia se teve algum. Cara, esse aqui é um preço de fechamento de reversão, cara. Ó. Só que mínima menor que a dos dois últimos. Fechamento maior que a do fechamento anterior. Só que, cara, olha o tamanho desse candle. Tu não vai comprar isso aqui. Ele tem 600 pontos de stop. No índice, vou mostrar para vocês. Cada ponto, com o contrato, né? Cada ponto vale 20 centavos. Então, eu tenho 600 pontos vezes 0,2. Cada contrato que ele estaria operando com R$120 de stop. Cara, isso é muito para o contrato. Geralmente, o stop ideal é na casa dos 300, 400 pontos. Vamos ver se a gente acha outro hoje. Aqui tem outro. Mínima menor que os dois últimos. Fechamento maior que o ano anterior. Pega, projeta o alvo, joga pra cima. Aqui foi mais tranquilo. Mas, cara, tipo, aqui aqui é day trade, não é bem assim, vou seguir uma regrinha e tal. Tem que fazer uma análise de contexto. Aqui tá na média de 205 minutos, é uma região de suporte e resistência, que a gente vai falar, uma região de suporte, que a gente vai falar a partir de agora. Mas não é bem assim. Vamos ver o gráfico diário de Itaú. Eu tô comprado aqui na conta dele. Deixa eu só tirar para novo. Vamos ver se a gente acha um preço de fechamento de reversão numa tendência de alta. Então, vou botar uma média de 20, uma média mais curta aqui. Que a gente quer a tendência mais curta do papel. Então, aqui a gente vai mostrar agora todos os sinais de compra que a gente teve no Itaú quando ele fez essa pernadona de alta. Pernadona de alta. Lembrando, tendência de alta constituída por topos e fundos ascendentes. Então tem um fundo aqui, um topo aqui, aí tem um fundo mais baixo. Depois ele faz toda essa perna de alta aqui. Aí ele faz uma correçãozinha que não estabelece uma tendência de baixa. A gente vai falar depois por quê. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então a gente tem uma tendência de alta no Itaú. Aqui foi, tipo, tranquilo para operar o Itaú. Tranquilo demais. Para quem opera na compra. Por quê? Está numa tendência de alta forte. Bom, então vamos ver. A partir de quando ele subiu, passou para cima da média de 20, todos os sinais de compra que a gente teve, seguindo os modelos que eu ensinei para vocês hoje. Hoje e semana passada. Aqui a gente tem 1, 2, 3 de compra. Tá? Não é um preço de fechamento de reversão isso aqui. Parece que é, mas não é. Por quê? Porque a mínima desse candle é só menor do que a do último. A do penúltimo não é. A regra é,
A mínima menor que a dos 2 últimos candles. Mas então a gente tem 1, 2, 3 de compra aqui. Que a gente comprou, colocou o stop aqui e ele foi pro alvo. Nesse meio aqui, vamos ver se a gente teve. Ó, a gente teve um inside bar. Só que, cara, tu já tá lateralizado. Aqui já é uma tendência de lado. Mini tendência de lado. Tu não vai botar o teu stop na mínima do inside bar aqui. Tu vai botar aqui no fundo, mais protegido. Ou se tu já tá comprado, nem adiciona posições, tá? Mas eu só vou fim didático, tá ligado? Aqui a gente tem outro inside bar, que aí tu compra e provavelmente coloca o stop aqui embaixo também. Se tu vai operar. E aí começou a andar na nossa direção. Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu. Aqui a gente tem um inside bar. Muito provavelmente... Não, a gente não tem. Porque a máxima desse candle até parece. Vamos ver, vamos ver. Máxima 25,71. Máxima do que no anterior? 25,70. Então, a máxima não é menor que a do que no anterior. Então, a gente não tem um inside bar aqui. Eu achei que a gente tivesse, mas não temos. Temos aqui 1, 2, 3 de compra. Que aí, se tu comprou aqui, deu stop. Eu não compraria aqui, porque tá muito afastado da média, ó. A gente vai falar desses conceitos mais tarde, mas eu já vou falando para vocês. Tá muito afastado da média, tipo, o stop é grande, ele vai ter que andar mais um pouco, assim, para dar teu alvo. Então, procurem comprar perto de suportes, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui a gente tem 1, 2, 3 de compra. Aqui ele já fez uma correção mais saudável, porém, ele deu stop também, aparentemente. Mas aqui, tipo, acontece. Tá? A gente deu stop. Aqui a gente não foi acionado. Teve 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Se eu for esquecendo algum sinal, vocês podem falar. Aqui temos 1, 2, 3 de compra que não foi acionado. Por quê? Porque a ordem de compra está aqui na máxima desse candle. Não pegou no próximo dia. No próximo dia desabou. Mas tu não estava comprado, então tu não perdeu nada. A gente tem aqui nesse candle aqui, ele tem a mínima menor que a dos 2 últimos candles. Fechamento maior que o fechamento anterior. Nós temos um preço de fechamento de reversão nesse dia aqui. Compramos. Não compramos. Por quê? A nossa ordem de compra estava aqui nesse ponto. E aí o mercado abriu no outro dia, ele abriu já com gap de alta. Então ele não teve como a gente ter comprado, não teve negociação no nosso preço. Tu pode ou pagar mais caro ou deixar a ordem ali esperando. Mas nesse caso a gente não teve como comprar. Só que ele formou 1, 2, 3 de compra. Sim, é verdade. Ele é muito grande esse 1, 2, 3 de compra. Ó, por exemplo, do ponto de entrada, que é aqui, até o teu stop, são 4,58%. Stop relativamente caro. Um stop distante. Ah, tu tira o zoom assim, até não é tanto, tá ligado? Tá com bastante zoom. Tá, não é tanto. Dá pra tentar. Mas, stop aqui no fundo. Depois, fez essa lateralização, teve 1, 2, 3 de compra aqui, só que aí tu tá lateralizado, tem que botar o teu stop aqui embaixo. Aqui teve 1, 2, 3 de compra que não foi acionado. Tem aqui, não temos um preço de fechamento de reversão. Temos 1, 2, 3 de compra, isso aqui. Cara, agora sim. Tem uma barra gigante, tu não vai comprar isso aqui. Tá muito grande. Era pra ter comprado aqui mais embaixo. Ter pagar mais barato. Tá, daí ele fez deu o nosso alvo daqui de baixo. Ele deu aqui, provavelmente por aqui. Aí a gente espera para comprar perto da média. Recuou para a média. 1, 2, 3 de compra. Comprou nesse dia. No outro dia já deu alvo de novo. Cara, ele acerta bastante, mas você tem que ver que a gente está numa tendência de alta. E o papel, quando ele pega uma inércia, assim, que ele começa a andar, ele vai andar bastante. Numa tendência de alta, o sistema que mais faz dinheiro no mercado
É o buy and hold. Então, tu, tipo, se tu comprou aqui embaixo e tu conseguiu segurar até aqui em cima, né, sem vender nos teus alvos, tu vai fazer muito mais dinheiro. Só que o mercado ele não vai entregar esse movimento sempre. Se tu faz um buy and hold, e tu não vai realizar, porque é buy and hold, tipo, para sempre. Ele vai voltar tudo isso aqui. O mercado não vai estar sempre neste alto. Então, tipo, não é um sistema que eu gosto muito. Até porque o buy and hold, tipo, tu tem risco, até tu perder todo o teu dinheiro. Aqui a gente limita os nossos riscos. Bateu o nosso stop, saiu, beleza. O buy and holder, se ele comprou uma ação ruim, e a ação desvaloriza lá, sei lá, 90%, nem teve várias que desvalorizaram isso, ele perde dinheiro. Bom, terminando aqui, a gente tem um preço de fechamento de reversão que deu o nosso stop aqui. Ele deu o stop, acionou, deu stop nesse dia aqui. Por outro lado, formou o inside um desejo de compra nesse ponto. Não foi acionado no outro dia, a gente puxa a nossa entrada pelo inside bar, coloca o nosso stop no fundo e deu mais um alvo. Agora a gente vai vendo, a gente estava vendo que a tendência aqui, ela fazia fundos e topos cada vez mais altos. Aí aqui ela já começa a perder um pouquinho a inclinação, ó, começa a perder um pouco de força. Mas ainda estamos numa tendência de alta, porque a gente tem o nosso fundo, o nosso topo, o nosso fundo mais alto. Aqui a gente tem outro sinal de entrada, que também deu alvo. E aqui nós temos o nosso topo no mesmo nível, que aí é o primeiro sinal que a tendência já deu uma enfraquecida. Depois disso, a gente não teve um preço de fechamento de reversão, isso não é um preço de fechamento de reversão. Temos 1, 2, 3 de compra aqui, não foi acionado. E aí, não temos mais nada. Foi para baixo da média, reverteu a nossa tendência, acabou a nossa festa. Sei lá, teve vários sinais de compra aqui, a maioria deu gain. Então, a gente aprendeu. Eu ensinei para vocês esses 3 sinais de compra para vocês já entrar, aprender análise técnica e botar botar em prática, poder botar em prática. Já aprender algo que é útil para vocês. Vocês já sabem operar tendências. Tendência. Tá? Bota uma média de 20, se tu não sabe identificar topos e fundos. Se ela está acima da média, tu opera na compra. E usa esses 3 sinais. E vai vendo, faz backtest, testa. Tá? Agora a gente vai começar a brincadeira de verdade. Nós vamos começar a estudar onde que esses sinais que eu ensinei para vocês, eles tendem a funcionar melhor. Tá? Eles tendem a funcionar. O que a gente faz? A gente, então, vai aprender sobre suportes e resistências. Vou abrir o PowerPoint aqui, rapidinho. Hoje eu estou com 2 monitores, então ele vai apresentar no lugar certo. Não se preocupe. Aquele dia eu estava sem o monitor. E aí, tipo, tava dando erro. Mas hoje vai dar tudo certo. Tá, eu vou passar rapidinho os slides aqui. A apresentação, vou dar um F5. Tá. E ele foi. Tá. A gente, então, estudou mentalidade de controle de risco. Tem candles e tal. Tendência de alta, que a gente vê um papel forte em tendência de alta, que é aqui operar na compra, tipo, tu vai ganhar muito dinheiro se souber fazer isso direito. Tinha um slide do Casimiro aqui, mas deixa para depois. Falando de um pouco de tendências e tal, que é a tendência maior mandando menor. Beleza. 1, 2, 3 de compra aqui. Tipo, esqueceu o que é 1, 2, 3 de compra? Vai ter aqui.
Tem tudo anotado que eu estou passando para vocês. Ó, sidebar tem aqui também, ó, tem um exemplo do Bitcoin. Aqui tem o preço de fechamento de inversão, tem outro exemplo. Esqueceu? Vai ter na apostila. Eu vou mandar para vocês, ainda não mandei. Não, mas esqueceu alguma coisa, tá sempre aqui. Ah, eu não falei para vocês, mas quando a gente tem uma reversão de tendência, por exemplo, o mercado está caindo, ele faz um fundo mais alto que o anterior e um topo mais alto que o anterior, isso a gente chama de pivô de alta. Não é importante saber tanto assim o nosso esse nome, mas o conceito aí de reversão de tendência aí é importante saber. Pivô de alta, então, quando eu falo pivô de alta ou pivô de baixa, é reversão de tendência. Tá, então tu entendeu os 3 setups, entendeu 1, 2, 3 de compra, o preço de fechamento de reversão, e tu entendeu também o inside bar. Então, onde que eles funcionam, então? Suporte e resistência, que é o que a gente vai, eu vou começar a passar para vocês na aula de hoje. Então, principais são aqui. Eu vou detalhar para vocês uns aí, por exemplo. Suporte e resistência. Principal, topos e fundos são suportes ou são resistências. Tá? Linhas de tendência, de alta ou de baixa. Médias móveis, aberturas e fechamentos, isso aqui é mais para day trade, tá? Retrações de Fibonacci. E aí tem uns pontos aí para day trade também, que é a VWAP e o ajuste. Então, tem uma regra que eu preciso que vocês saibam. Tipo, regra. É tipo a lei de Newton dos suportes e resistências. Primeiro eu vou falar para vocês, rapidinho, explicadinho, o que é um suporte e o que é uma resistência. Uma resistência, ela é uma zona onde terá vendas no mercado. Então, portanto, ela vai estar sempre acima do preço. Se for uma... se o ponto for estabelecer uma dificuldade do preço subir, ele é uma resistência. Se o ponto for estabelecer uma dificuldade do preço cair, ele é um suporte. Tá? Então, é a regra da bipolaridade. Então, suportes rompidos. Se eu vou romper um suporte, obviamente eu vou romper para baixo, porque o suporte ele fica abaixo do preço, a resistência acima. Então, suportes rompidos viram resistências quando retestados. Resistências rompidas viram suporte quando retestados. Como assim? Aqui eu tenho um exemplo para vocês, Itaú. Já falando do nosso primeiro tipo de suporte e resistência, o mais simples de todos, mas também não achem que é fraco. É o mais simples, mas é um dos mais fortes, é um dos que eu mais uso. Topos e fundos rompidos. A gente tem, por exemplo, essa linha de fundos aqui, que pega esse fundo aqui, esse fundo aqui. Rompeu para baixo, quando o preço vai retestar essa linha de fundos aqui, ele sente uma resistência. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 de venda que a gente pode vender, porque ele vai estar perto de uma resistência. Aqui a gente tem um preço de fechamento de reversão, que a gente pode vender, porque ele está perto de uma resistência. Pegou o nosso alvo aqui embaixo? Beleza, sai fora. Espero que o mercado vai fazer. Essa mesma linha retestada, ela é rompida e ela vira depois, isso mesmo, suporte. Se ela era uma resistência e ela rompeu, regra da bipolaridade, ela vira um suporte. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 de compra. Temos o preço de fechamento de reversão. Então aqui é uma zona onde os compradores eles tendem a se mostrar. Depois, claro, a gente tem um topo aqui. Ele vai servir de uma resistênciazinha, mas não é o suficiente, porque a tendência é de alta. Outra regra, quando eu estou numa tendência forte de alta, não existe resistência. Isso ninguém fala. Ninguém fala. Todo mundo. Ai,
meu Deus, olha a resistência ali, vai, não vender a resistência. Não, quando tu tá numa tendência de alta, tu compra suporte. Quando tu tá numa tendência de baixo, tu vende resistência. Quando tu tá numa tendência de alta, tu não vende resistência. Tu espera cair até o suporte e tu compra. Tá? Olha aqui, era uma resistência. Os vendedores tentaram segurar aqui, não conseguiram. Só que aí depois, ela era uma resistência, só que como estou numa tendência de alta, ela virou suporte, aí sim me interessa. Ele fez essa correção, esse pullback quer dizer correção. Fez essa correção até onde, olha aqui, ó. Olha que coincidência. Perfeito até onde era a resistência e agora ela é suporte. E marcou aqui depois um preço de fechamento de reversão. Aqui é o lugar que eu vou comprar. Comprou aqui, tá livre para subir, porque é uma tendência de alta. Marcou uma resistência aqui, um topo. Depois, eu não utilizei, eu não sabia. Ele marcou aqui, quando ele marcou, aí eu fiquei sabendo. Fez essa correção, é uma tentativa de... Tem correções que parece que vai reverter tendência. Por isso que eu vou ensinar vocês como operar reversões de tendência por último, porque é o mais difícil. O mais fácil é operar tendência. Ou um desavisado, ele vai achar que reverteu tendência e vai operar vendido aqui. Não reverteu. Fez uma correção em 3 tempos. Aqui não tem tanto suporte assim. Mas depois que ele rompe, isso aqui que era uma resistência, ela virou suporte. Aqui eu posso comprar. Ele foi mesmo um pouco, voltou a retestar o suporte aqui. Aqui eu posso comprar de novo. E aí ele segurou lá na resistência. Aqui eu tenho vários exemplos. Ó. Era um suporte, aí rompeu aqui para baixo, voltou, virou resistência, virou resistência de novo. Ó. 3 toques, fez isso aqui. É o exemplo ali que eu estava mostrando para vocês antes. Bom, eu vou falar para vocês esses 2 tipos hoje, tá? 2 tipos de suporte existentes. Deixa eu ver que horas são. 6h20, tá? Vai dar tempo. Então, linhas de suporte e resistência inclinadas. Eu mostrei para vocês linhas horizontais. A única diferença é que a linha vai ficar curva. Ela não vai. Curva não, ela vai estar inclinada, ela não vai estar horizontal. E ela vai servir de suporte e resistência também. Ó. Cara, cuidado, meu, não vai deixar teu gráfico assim nesse negócio, tá ligado? Não vai traçar 200 bilhões de linhas. O gráfico, quanto mais limpo, melhor. O melhor indicador que existe é o preço. A média do caralho é 4. Não. É o preço. Eu tenho o indicador do Super Power aqui que eu comprei, paguei R$1 bilhão aqui. Cara, não. A gente traça, por exemplo, pegou um fundo, pegou outro fundo, pegou outro fundo. Ó, aqui a gente tem uma linha de tendência, ó. E aqui é um suporte, aqui a gente compra pertinho. Claro, análise técnica, ela vem... É tipo tu entra numa guerra. Na Primeira Guerra Mundial, tinha um diferente tipo de armas. Na Segunda, já deu uma evoluída. Na Terceira Guerra Mundial, que vai ter ou tá tendo, eu não sei, talvez, vai ser outro tipo de arma. Cara, isso aqui já tá meio manjado, cara. Tu não vai utilizar tanto assim fielmente. Porque, ó, eles sabiam que os compradores iam se apresentar aqui, na linha de tendência. Entendeu? Eles pegaram os compradores aqui, pegaram os stops deles. E reverteu a tendência. Funciona ainda? Funciona. Funciona. Mas não é tão efetivo assim. Eu vou ensinar depois estratégias que são mais efetivas. Mas, por enquanto, eu vou ter que falar para vocês isso. Por exemplo, aqui, ó, linhas horizontais, ó, que pegou esse topo 3 vezes, pegou uma linha de tendência de alta, né, uma linha de suporte inclinado, funcionou. Olha aqui, rompeu essa linha de tendência de alta, ela virou resistência. Tá? E aí, ó, a gente une fundos, une topos, fizemos um canalzinho de alta, já falando para vocês o que é canal. Ó. Tem aqui. Funciona bastante? Funciona muito. Funciona muito. Aqui tem outro exemplo, Bradesco.
Funciona muito. Mas já não é tão confiável assim. Médias a gente vai falar na próxima. Eu vou mostrar agora para vocês no Craft. Então, vamos ver aqui, ó, ao vivo e a cores. Eu não olhei o mercado hoje, tá? Não olhei o mercado hoje. Então, vamos ver se teve algum topo, algum fundo aqui que serviu de suporte, resistência no dia de hoje. Então, como a gente faz, tipo, já mostrando aqui como é que a gente vai operar, tá ligado? Ó, de cara, a gente vê que ontem formamos um topo aqui. Se o preço chegasse daqui, ia ser uma boa compra. Não chegou. Chegou perto, mas não chegou. E uma coisa muito importante. Quando eu vou traçar um suporte, uma resistência, por exemplo, aqui é uma resistência. Que o mercado ele tende a travar aqui. Isso é fato. Topo anterior. Não é uma linhazinha assim, uma linhazinha assim. Ah, o mercado tocou na linha e beleza. O mercado foi 2 centavos para cima, rompeu a resistência. Não, é uma zona. Então, lembre quando vocês tiverem um suporte, uma resistência, pega o retângulo aqui para marcar, ó. Faz uma zona, preencha aqui o negócio, ó, bota preenchimento, preenche em vermelho porque é uma resistência acima dos preços. Então, quando chegar aqui, tu vai olhar nos 5 minutos, ó. Tu marcou no 60, que é o que manda nos 5 minutos. Vai chegar aqui, tu vai ver. Então é uma zona, não quer dizer que chegou nos 110.510 pontos, é a zona de resistência. É o lugar de resistência. Não, é uma zona. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa. Ó, aqui tem um já. 60 minutos. A gente tinha topo aqui, ó. Todo mundo concorda que tinha um topo aqui? Ó. Onde ele foi fazer a correção? Cadê? Aqui. Onde ele foi fazer a correção? Olha que bonito. Olha que bonito. Nos 60 minutos, eu tinha marcado um topo. Dois topos. Ele rompeu, ele foi fazer a correção exatamente aqui. Tu quer operar os 60 minutos do índice e comprar esse ponto? Que não é nenhum preço de fechamento de reversão, não é um 2 3, não é um inside bar, mas é um candle que tem uma sombra interior que significa alguma coisa. Pode comprar. Ou tu pode, aí sim, operar o day trade. E aí tu entra nos 5 minutos ou no 15 minutos, tu vai lá naquele ponto, e aí tu olha o teu 1, 2, 3 de compra. Tu compra aqui, coloca o teu stop aqui, projeta o teu alvo para cima. Alvo. Não é tipo ficar, eu vou caçar 1, 2, 3 de compra, eu vou caçar o inside bar, eu vou caçar o preço de fechamento de reversão. Não, tu vai ter que olhar onde é que é o suporte, onde é que é a resistência, esperar ele aparecer, que aí tu vai operar, que aí ele vai ter mais chance de dar certo. Cara, é básico aqui, ó. Topos e fundos são suporte e resistência. Vamos ver se eu acho outro. Aqui é um fundo. É um fundo. Era aí que eu troquei para calcular. É um fundo. É um fundo. Ele. O mercado está numa tendência de baixa, tá? Rompeu. Fez o pullback, correção. Preço de fechamento de reversão. Aqui na resistência. Aqui eu vendo, ó. Aqui eu vendo. Aqui nesse ponto eu vendo. O que eu tenho aí nos 5 minutos? Tu marcou essa região aqui com essas linhas aqui, várias linhas. Tu viu esse pullback aqui? Vou botar até de outra cor. Aqui eu tenho um preço de fechamento de reversão. Aqui é bonito vender. Ó.
Tá verde, porque é verde, não sei. Aqui eu vendo. Aqui eu tenho contexto para vender. E aí ele estabelece uma tendência de baixa. E aí eu posso operar todos os sinais de venda. Um, dois, três de venda. Inside bar de venda. Tem 2 inside bar seguidos aqui, se eu não me engano. Ó. E ele desce. Tem contexto. Não é tipo, eu vou caçar a figurinha e aí não é caçar Pokémon, cara. Tu não vai sair caçando Pokémon, velho. Tu vai fazer uma leitura do mercado e aí tu vai entrar com o sinal que eu ensinei para vocês. Que aí ele vai funcionar mais do que funciona normalmente. Se tu quiser operar um sinal aqui, por exemplo, esse aqui não, esse sinal aqui, tipo, ó, quiser operar outro sinal, cara, pode operar. Mas esses que eu ensinei para vocês, eles estabelecem que vai ser uma análise técnica objetiva. Todo mundo vai ler a mesma coisa. Olha aqui que bonito, ó. Eu tenho uma região de fundos aqui, ó. Fundos que eles são rompidos. Olha que legal, olha que legal. E aí o que acontece? Quando ele sente de novo o fundo aqui, ele já não é mais suporte, agora ele é resistência. E aí ele entra no 15 minutos. É esse sinal aqui? É esse sinal aqui. E aí no 15 minutos, olha o que ele vê. Olha o que ele vê. Olha. Inside bar, defenda. E aí, o stop dele fica aqui em cima. Ele vende aqui. E aí ele bota. Ele não coloca o. Tá acabando a hora. Relaxa aí. Relaxa. Ele vende aqui. Ele coloca o stop aqui. Só que aí ele não bota o alvo 2 vezes o risco. Já ensinando pra vocês. Ele não bota o alvo dele aqui. Não bota. Ele bota o alvo dele. Como aqui é uma região de suporte, ele bota onde ele vai testar de novo. Então ele bota o alvo dele aqui, no próximo suporte. E aí ele tem um stop de 250 pontos. Quantos reais isso dá por contrato? De 0,2. R$50, ele tá arriscando R$50. Que aí, em vez de ele ganhar 100, ele bota aqui 1.200 pontos. Ele bota 240. 240 dividido por 50 é um alvo de 4,8 vezes o risco. Se ele acertar 25% dos trades que ele faz isso, ele faz assim, ele tá ganhando dinheiro. Só que, claro, primeira vez que tu vai operar isso aqui, tu vai matar aqui, ó, tu vai matar nessa barra. Fez essa barra aqui, tu se cagou todo e se vendeu. Vandré, eu sou macho, eu vou segurar. Não, tu não vai, cara. Eu conheço, eu já operei, cara. Eu já operei. Tu vai matar aqui. Só que aí tu vai vendo que para ganhar dinheiro, tu tem que fazer o negócio certo, senão tu vai perder. Por isso que eu ensinei para vocês esses sinais, porque eles têm alto nível de acerto. E tu não vai fazer um trade desse. Eu não espero que tu faça um trade desse aqui no primeiro dia de trade. Eu espero que tu tá lá operando o gráfico semanal da Petrobras e aí tu viu o inside bar aqui, ó, nesse ponto. Tu botou a compra ali, tu botou o teu stop aqui embaixo e aí tu pegou isso aqui. Isso eu espero que tu faça. Só que aí tu não precisa botar um alvo 5 vezes o teu risco. Teu alvo vai estar 2 vezes o risco, 1 vez o risco, 1 vez e meio o risco. E aí tu consegue segurar. Claro, vai demorar várias semanas até chegar no teu alvo. Mas tu consegue. Tu faz a tua análise tranquilo. Tu não tá com uma arma na tua cabeça aqui que tu tem que fazer o teu trade perfeito. Não pode errar no day trade. É isso que eu tô falando para vocês. Opere em gráficos semanais para começar. Quem não começou ainda. Pode começar pelo day trade? Cara, infelizmente tu pode, cara. Só que não é a maioria que vai conseguir. A maioria vai perder dinheiro se começar pelo day trade. Só que a maioria, se começar pelo gráfico semanal com esses sinais que eu dei que tem alto nível de acerto, não vai quebrar e vai ganhar dinheiro. E aí vai ver
que vai melhorar um pouquinho, e aí quem sabe talvez depois vai entrar nesse crack aqui, ou nem entre, porque o dinheiro tá aqui, velho. O dinheiro de verdade tá aqui. Olha aqui, tu comprou aqui e segurou mais aqui. Por exemplo, cara, 70% do teu capital, botou 10 mil reais aqui, 70%, cara, tu ganhou dinheiro pra caralho. Não é no day trade. Day trade, análise técnica, day trade. Cara, eu tô ensinando vocês a operar gráfico semanal. Tu não tem como tu errar aqui. Tá. E aí tu pergunta assim, André, deu um stop aqui, eu errei? Não, tu não errou, tu seguiu o modelo, cara. Tu seguiu o modelo. O teu modelo ele não vai acertar sempre, mas vai acertar mais da metade. E acertando mais da metade, tendo um alvo de 2 vezes teu risco, tu vai ganhar dinheiro. É isso aí, pessoal, que eu tinha para mostrar pra vocês por hoje. Espero que tenham gostado aí. Quem viu, quem não viu, eu vou. Pode mandar um resumo aí também. É isso aí. Fechou, galera.